Fazemos o teste direto assim, o teste 7, né? É a primeira. Eu tenho um colega que está dando cálculo 3, mas ele faz umas revisões de cálculo 1, de vez em quando me passa uma folha. E na última que ele me passou tinha essa questão. Eu disse, vou colocar limites quando n tende para infinito. Bom, assim, dá para ver que esse negócio não vai para infinito, porque isso daqui é 1 sobre n mais 1, mais 1 sobre n mais 2, mais 1 sobre 2n. Então, você tem n parcelas, né? E a menor é essa daqui. Então, isso é maior que n vezes... Vamos ver, vou escrever assim para ficar mais explícito, né? N, que é o número de parcelas, vezes a menor, que é meio. E é menor que n, que é o número de parcelas, vezes a maior, que é 1 sobre n mais 1. Né? Então, esse negócio aqui vai ficar entre meio e n, meio e 1. Né? Tá? Então, bom, mas a gente pode fazer de uma vez. Uma ideia, foi a que me ocorreu, é pegar o 1 sobre x, né, e fazer aqui de 1 sobre n até 1 sobre 2m. E aí você vai estar, se botar aqui 1 sobre n mais 1, 1 sobre n mais 2, 1 sobre 2n menos 1, 2n aqui. Né? Parece perto, né, dessa área aqui. Então, o chute aqui seria a integral de 1 sobre n até 1 sobre 2n, de 1 sobre x dx, desculpa, aqui não é 1 sobre n, aqui é n. Aqui é n mais 1, n mais 2, 2n menos 1, 2n. Então, aqui é a integral de n até 2n, que é, bom, isso aqui é o logaritmo, então isso é log de 2n menos log de n, que é igual a log de 2. É um bom chute, né? Repara que esse negócio vai estar, se você olhar assim, na aproximação por baixo, na verdade, essa, chamar isso aqui de, bom, pensar assim, somatório de m igual a 1 até n de 1 sobre n mais m,
é essa soma aqui, ó, 1 sobre n mais 1, 1 sobre n mais 2, até 1 sobre 2n. Então, ela claramente está abaixo, menor que log de 2. Por outro lado, se você andar um pouquinho, andar com ela para cá, fizer um deslocamento aqui para a direita. Então, começar aqui, fizer assim, 2n mais 1, e botar mais esse aqui, ela vai estar acima da integral de n mais 1 até 2n mais 1. De 1 sobre x dx. E essa integral aqui, de n mais 1 até 2n mais 1, é só isso aqui, né? Log de 2n mais 1 menos log de n mais 1, que é igual a log de 2n mais 1 sobre n mais 1. Isso aqui tende a 2. Então, tá abaixo de log de 2 e acima de algo que tende a log de 2. Então, essa soma daqui é a log de 2. Quer dizer, esse limite, né? Então, por isso a gente faz duas questões de uma vez só. Bonitinho, né? Gostei. O Thiago Hartz, ele estudou física, depois fez história da ciência e tal. Ele dá aula geralmente de história da matemática, história da ciência. Mas de vez em quando dá um cálculo 3, uns cálculos assim. Então, Bom, então essa é a questão 1. Então tinha lá uma letra qualquer, que deve ser entre 1 e 2, né? Vou ter entre meio e 1, 1 e 2, foi uma coisa assim? O log de 2 está entre meio e 1. A 2 era... Perguntas? Bom, como toda sequência convergente de Cauchy, isso significaria que toda sequência convergente de números racionais convergiria para um racional e não existiriam números reais, números irracionais. Né? Porque todo número real você aproxima por racionais. Escreve ele na base 10, faz intervalos encaixantes. Então, isso aqui, não. Né? Letra B. Letra B é a n pode não convergir. Não, né? Está claro aqui que eu estou nos reais. Então, uma sequência de Cauchy em R, ela sempre converge. Na verdade, pode convergir, não convergir para um racional. Quer dizer, se você tivesse restrito aos números racionais, você teria sequência de Cauchy
que não seriam convergentes. Então, na verdade, né, os números reais, eles são os limites das sequências de Cauchy de números racionais. Assim, ó, sequência de números racionais, se ela é de Cauchy, eventualmente ela pode convergir para um racional, mas mais provavelmente converge para um irracional. Esse mais provavelmente nós vamos explicar ele qualquer hora. Então, isso aqui também não. Converge para um irracional. Também não, né? Porque a gente pega... Bom, se pode pegar a sequência constante igual a 2, ela vai convergir para 2. Última chance agora de ser alguma vez. Somatório de n igual a 0 tem. Já n converge. Isso aqui foi para criar confusão. Na verdade, a gente usa o critério de Cauchy para provar que certas séries convergem. O fato da sequência de Cauchy, por exemplo, todos os ANs poderiam ser todos 2. E aí a soma daria 2 mais 2 mais 2 mais 2. Não teria chance, né? Tá, então também não. É uma certa arte, né? Escrever coisas erradas que façam algum sentido, ou que possam fazer algum sentido. Sejam a n e bn, duas sequências de um n diferenciando. Suponha que a n é de Cauchy. E o limite converge de a n menos bn é igual a 0. Existe limite de n menos bn. Vou botar todas aqui. bn pode não ser. Pode não ser. O somatório de a n menos bn é convergente. É de n igual a 0. É convergente. Podemos ter para todo n a n pertencendo aos racionais e bn não pertence. Bom, então, primeira coisa, são duas sequências. Uma de Cauchy e a outra está colada nela. Então, quer dizer, você tem, para n grande, você tem a n menos a m, nm grande, você tem isso daqui em módulo menor que epsilon sobre 3, digamos. Fixa um epsilon maior que 0 para todo n maior que m1, a n menos a m vai ficar menor que epsilon sobre 3, tá? nm, né? Ao mesmo tempo, a n menos bm tende a 0. Então, também para esse mesmo epsilon, para todo n maior que n2, a n menos bn é menor que epsilon sobre 3. Então, isso significa que a bn também é de Cauchy, porque, olha só, se nm
forem maiores que N1 e N2, você vai ter Bn menos Bm, isso aqui é igual. É um velho truque, ó. Eu sei comparar a NBN, sei comparar a N a M. Então, eu escrevo assim, Bn menos a N, isso vai ficar pequeno, mais a N menos a M, isso vai ficar pequeno, e mais a M menos Bm, também vai ficar pequeno. Tá? Porque isso aqui é menor ou igual que Bn menos a N, mais a N menos a M, mais a M menos Bm. E aí, por isso que eu botei epsilon sobre 3 aqui. Esse daqui, como NM estão acima de N1, está menor que epsilon sobre 3. Como N está maior que N1, isso está menor que epsilon sobre 3. E como M também é maior que N2, desculpa, né, isso daqui também é menor que epsilon sobre 3. Então, isso tudo aqui é menor que epsilon. Então, isso mostra que a Bm também é de Cauchy. Então, Bn tem limite, e como uma menos a outra tende a zero, o limite é o mesmo. Fazer só ali na segunda linha da demonstração. Fazer Bn menos a N e somar isso aqui com a primeira. Mas eu ficaria com Bn menos a M, né? Vai ficar Bn menos a N, aí o AN ia anular. Sim, aí ficava Bn menos a M. Eu quero mostrar que a Bn é de Cauchy. Né? Então eu preciso isso aqui. Né? Então, minha ideia é assim, ó, a N é uma sequência de Cauchy, então fica todo mundo junto. Mas os Bn estão junto dos ANs. Né? Então, vamos dizer, um AN está perto do AM, o BN correspondente está perto do AN correspondente, o BM está perto do AM correspondente. Então, está todo mundo... Oi. Pela diferença do AN e do BN ser zero, isso sempre vai querer dizer que o limite de um é igual ao limite do outro. Se um tiver... Porque aqui é isso, né? O limite da soma, né? Limite de Bn vai ser igual... Aqui, vamos dizer, se... Eu já poderia dizer isso sem dizer... Outra maneira de não fazer aquilo seria dizer o seguinte, ó. Esse limite aqui existe porque ele é o limite de Bn, aliás, de AN menos AN menos Bn. Então, como a N é de Cauchy, essa tem limite. Como essa tem limite zero, isso tem limite. Consequentemente, a Bn tem limite, ela tem que ser de Cauchy. Então, poderia ter, usando esse teorema, economizado aquela conta ali. Mas é boa. Se a gente não tivesse a informação que o AN é de Cauchy, só aquela do limite, poderia saber se o AN e o BN são convergentes? Vou te dar um exemplo. O exemplo é o seguinte, o AN é sempre igual a N. Menos 1 elevado a N vezes N. Ou qualquer coisa que você queira. Com conjuntos racionais, ela fica lá. Aí você faz o Bn igual a N mais 1 sobre N. Não importa quem seja o AN menos Bn é 1 sobre N vai para zero. E aí as duas... O que não pode é uma convergir e a outra não. Se essa diferença aqui vai para zero, aonde uma for, a outra vai. Mas podem ir as duas até o inferno juntas. Tudo bem. Então, essa daqui é verdade, essa daqui não pode. Isso aqui, não sei se alguém caiu, mas eu acho que devo ter avisado, né, que várias vezes você acredita que, como o termo geral vai para zero, a soma existe. Isso aqui poderia, por exemplo, essa diferença aqui poderia ser 1 sobre n, e aí essa soma aqui
não seria convergente. Oi. Por que o BN é constante? Aí o AN está em algum lugar, tem próximo do BN, que é constante. Mas aí o BN não é de Cauchy. Constante é de Cauchy. Nada mais de Cauchy do que constante, né? Constante, a diferença é sempre zero. Falando da sequência, não é a série. Tá. A sequência é constante, a diferença entre qualquer termo e qualquer outro termo é sempre zero. Então, é menor que qualquer epsilon, que não seja acima de zero. Entendeu? Então, a n poderia ser constante e a Bn ser essa constante mais 1 sobre n. Então, isso aqui também é falso, porque isso aqui, essa diferença poderia ser, por exemplo, 1 sobre n, que vai para zero, mas a soma é infinita. Isso aqui não tem nenhum problema, tá certo? Você, perto de qualquer número real, e diferente dele, sempre tem um racional e um irracional. Os dois são... Você escolhe um ponto ao acaso na reta, dá um intervalo pequenininho, dentro daquele intervalo tem uma infinidade de racionais, uma infinidade de irracionais. Aí você dá outro menorzinho. Mas para dar um exemplo simples, escolhe Bn igual a raiz de 2 sempre, e o An é uma sequência de racionais convergindo para a raiz de 2. Ou a n igual a 0 e Bn igual a 1 sobre n raiz de 2. N vezes π. Então, isso aqui pode. Essa aqui até que tinha uma cara de falsa, né? Assim. Essa daqui? Porque a única coisa que eu sei é que isso aqui tende a zero. Como eu conheço sequências que tendem a zero, cuja soma não converge, é só eu chutar um AN de Cauchy qualquer e fazer Bn igual a n mais 1 sobre n. Na B? Na B. Então, eu mostrei de duas maneiras diferentes. A primeira, diretamente, eu mostrei que se a n era de Cauchy e a n menos Bn tendia a zero, então Bn era de Cauchy. Mostrei diretamente. Então, é impossível a Bn não ser de Cauchy. Depois eu mostrei de novo, eu disse, ó, a Bn pode ser escrita assim, a n menos Bn. A n é de Cauchy, a n converge. Essa daqui converge para zero. Então, a diferença converge. Então, Bn converge. Se converge, é de Cauchy. Isso aqui? Aqui eu estou pensando assim, ó, os AN e os AM para N e M grandes estão coladinhos. Mas se o N e o M forem grandes, ao mesmo tempo o Bn está colado no AN e o Bm está colado no AM. Então, para eu estimar, né, vamos dizer, o pior que pode acontecer assim, seria assim, está aqui o AN, está aqui o AM. Aí o Bn está perto, o Bn está aqui pertinho do AN. E o Bm está aqui pertinho do AM. Talvez eles estejam um pouco mais afastados que esses daqui. Mas essa distância daqui é no máximo essa, mais essa, mais essa. Aí foi o que eu fabriquei. E aí, como são 3, eu precisava que cada uma fosse menor que epsilon sobre 3.
Aí aqui, ó, essas aqui são Bn menos AN e Bm menos AM, as duas são garantidas desde que o N e o M estejam grandes, já que esse limite é zero. E essa daqui do meio está garantida porque a N é de coxinha. Tá? Aí todo mundo pode perguntar, hein? Está pagando a mesma coisa no ingresso e tal. Eu já falei para vocês que uma vez eu fiz uma coisa de dividir a turma em duas, e no dia que eu fui dar aula para os caras que estavam com mais dificuldade, eu reparei que os caras com mais dificuldade não prestavam atenção na aula e os que estavam indo bem no curso, que estavam lá de bobeira, ficavam prestando atenção na aula. Mesma coisa para perguntar. Claro, quem tá entendendo consegue formular a sua dúvida, que às vezes a maior dificuldade é essa, você não consegue nem entender o que você não está entendendo para fazer a pergunta, mas pergunta a si mesmo, faz qualquer coisa. Bom, questão 4. Seja o intervalo I em F, e a F de I em F. E X de N, com N naturais, com uma sequência de N, uma sequência. Então, Essas têm várias armadilhas. se X de N é convergente, então F de X de N é coxinha. X de N é coxinha. F é convergente. Se F de X de N é coxinha. X de N é convergente. Bom, primeira coisa, sacanagem, mas não está escrito que esse intervalo é fechado. Então, o que pode acontecer, né? Pode acontecer da nossa xn convergir para uma extremidade do intervalo. E aí, porque se ela convergir, porque se a xn convergir para um ponto aqui, a f de xn tem que convergir para f do cara. Tá? Quer dizer, se xn converge para A, então f de xn converge
para f de A. Desde que o A, vou botar aqui alfa, né? Desde que esse alfa esteja no intervalo. Senão, não tem obrigação nenhuma. Então, mais ainda, né? Podia ser que a f de xn não convergisse por essa razão, mas poderia ser que ela convergisse por uma outra razão. Mas acontece que a gente tem exemplos tipo assim, ó, f de x igual a 1 sobre x, x pertencente, digamos, a zero infinito. Então aqui, ó, se xn converge para zero, a f de xn, ó, ela abre muito, né? Então, ela pode perfeitamente xn convergir para zero e f de xn não ser de Cauchy. Por exemplo, xn igual a 1 sobre n, f de xn igual a n. Então, essa é uma sequência convergente, mas para um elemento que não é de I, zero. E a f de xn nem de Cauchy é. Não podia acontecer do zero estar no intervalo, porque essa função aqui não seria contínua em zero. Não tem limite, não ia poder. Mas, bom, aqui praticamente a mesma coisa, né? Eu posso pegar uma sequência de Cauchy aqui, que tem que convergir em R, mas pode convergir para um ponto que não esteja no intervalo, e aí f de xn também não precisa convergir. E se a f de xn for de Cauchy, será que a xn tem que convergir? O exemplo está aqui mesmo. Se eu tomar aqui xn igual a n, f de xn é igual a 1 sobre n, aí f de xn converge para zero, mas o xn está indo para o infinito. Bom, e aqui pelo mesmo motivo, então, gostei dessa questão, porque tem 4 afirmações que tem cara de ser verdadeiras, né? Mas são falsas. Bom, repare que se o intervalo fosse fechado, né, aí xn, se convergir, tem que convergir para um elemento do intervalo. E aí o f de xn tem que convergir para o f desse cara. Mesma coisa aqui, xn de Cauchy, o intervalo é fechado, ela converge para um cara do intervalo. E aí f de xn converge. Já se o intervalo for fechado, A e B são verdades porque a sequência teria que convergir para um elemento do intervalo e aí a f de xn teria que convergir. Pois é. Essa daqui, essas duas aqui, são mais sutis. Quer dizer, será que pelo fato de f de xn convergir, xn tem que convergir? Acho que é fácil, né? Se você botar aqui uma função constante, né? F de xn vai sempre convergir, porque a função é constante, então f de xn é uma sequência constante. Mas você pode botar uma sequência que não fica se mexendo aqui, não importa se o intervalo é aberto, fechado, limitado ou não, não vai dar. Em R é.
Foi o que a gente provou, é o teorema do Cauchy. Não sei se ele provou o teorema. Bom, é meio sim, porque eu não sei se ele deu esse critério como um postulado, porque não sei, ninguém tinha parado muito ainda para resolver a questão dos números reais. É claro que ser de Cauchy é uma coisa absoluta. A sequência de Cauchy só depende dela. Certo? A sequência pode ser de Cauchy nos racionais ela não converte, mas nos reais ela converte. É a mesma coisa. Quer dizer, acho que os mesmos exemplos. Bom, se tem esse exemplo em R, tem o mesmo. Tá? Existe um conceito mais geral do intervalo, que é de conjunto fechado. O conjunto é fechado se ele contém tem uma definição mais precisa, mas uma maneira natural de pensar é se você pegar uma sequência de elementos do conjunto, se ela convergir para alguém, esse alguém tem que estar no conjunto. É uma ideia de conjunto fechado. Aí, se eu dissesse, esse cara aqui, não precisa dizer que é um intervalo, se eu disser que ele é fechado, então essas duas aqui já implicam que o limite da xn vai estar no I. Bom, sigamos. É porque a questão que eu estou sempre chamando a atenção é que a gente, em geral, define números a partir de sequências. Às vezes você... Sabe, uma maneira simples de você definir o raiz de 2 é você dar uma sequência de números que convergem para a raiz de 2. O simples fato de dizer que é o número cujo quadrado é 2, você diz, mas existe esse número? Você pode vir com o teorema do valor intermediário e dizer, não, existe, é uma maneira, mas é sempre bom, né? Ainda mais, vamos dizer, quem faz matemática aplicada, engenharia matemática, então você vai fazer está resolvendo um problema, né? Então a solução do seu problema, frequentemente, é o limite de uma sequência. E o número, esse número que você está definindo assim, provavelmente você não tem como entregar ele de outra maneira. Se tivesse, você não teria feito o algoritmo para chegar a ele. É claro que quando você faz isso, sempre você pode parar e dizer, pô, mas será que esse algoritmo que eu inventei vai convergir? Na realidade, os algoritmos, às vezes, são para coisas maiores. Quer dizer, você está procurando uma função inteira, e aí você faz um limite de funções que vai convergir para a sua função. Então, também é a questão. Às vezes você bota no computador, vai iterando, e a função, em vez de ficando bonitinha, ela começa a fazer assim, você diz, errei. Então, é importante, de alguma maneira, você se assegurar que a sequência que você está criando converge para alguma coisa sem ter que mostrar a coisa, porque você não tem para mostrar. Claro que, vamos dizer, no mundo real, você bota lá, se parece que converge, vamos em frente. A não ser que, vamos dizer, a não ser que você esteja, sei lá, botando o seu filho numa nave espacial e você vai querer ter certeza que aquele negócio está certinho mesmo. Mas, às vezes, é um produto barato, uma coisa assim, ou por irresponsabilidade mesmo. Os engenheiros, normalmente,
aprendem, vamos ver, vão vendo que eles podem chutar. E aí, aos poucos, eles vão se sentindo mais livres para chutar, vão chutando cada vez mais e esquecendo qualquer critério mais rigoroso e acreditando que vai dar certo e tal. Geralmente dá. Mas qual é a 5? O raio de convergência da série somatório de n x elevado a n sobre n mais 2 ao quadrado. Então, lembrando que a nossa ideia aqui é fazer esse negócio ficar menor que uma PG. Então, a gente olha aqui, vamos pegar o módulo de xn sobre n mais 2 ao quadrado, só porque o x pode ser negativo, a gente tira a raiz enésima desse negócio, que vai dar módulo de x sobre n mais 2 ao quadrado, raiz enésima. E agora a gente quer que isso fique menor que 1, pelo menos para n grande. Então, é importante saber para onde converge raiz enésima de n mais 2 ao quadrado. Porque se esse cara converge para A, significa o seguinte, né, que está aqui o A e para N grande, esse cara daqui vai ficar aqui pertinho de A. Então, se você pegar o A e botar um X, módulo de X menor que A, então, para N grande, esse cara vai estar aqui, vamos dizer, acima vamos dizer, da metade do caminho aqui. Esse cara aqui, fixo. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer x dividido por isso, vai ficar, vamos dizer, aqui bota A1. Então, módulo de x menor que A1, menor que A. Então, para n grande, módulo de x sobre A estou dividindo por A que é maior que A1. Então, isso daqui é menor. E esse cara daqui é menor que 1. Esse daqui é a razão da sua PG, né? Se você tiver agora módulo de x sobre A elevado a n, isso é menor que Q elevado a n, com Q menor que 1. É n grande. Tá? Entenderam? Esse 1 aqui? É porque eu estou supondo, eu estou colocando aqui, ó. Vou aumentar aqui. Está aqui o A, está aqui o módulo de x. O módulo de x é menor que A. Como é módulo de x, o zero está para cá. Então, eu peguei um A1 aqui. Então, quando eu divido esse por esse, é menor do que 1. E ainda é maior que dividir esse por esse. Então, eu tenho módulo de x sobre A, porque A é maior que A1, é menor que esse daqui, e esse é menor que 1, porque o x... Não é o x que está à esquerda do A1. Eu simplesmente sei que esse cara daqui tende a A. Então, se o A1 estiver aqui, então, para n grande, o raiz enésima
de n mais 2 ao quadrado vai cair para cá. Então, se ele vai cair para cá, ele é maior do que esse A1. Na verdade, é isso que eu quero, na verdade. Né? Tá, aqui, né? Na verdade, o que eu quero é isso, né? Módulo de x sobre n mais 2 ao quadrado, raiz quadrada, elevado a n, é menor. É menor que n aqui. Então, eu tenho que ver para onde converge esse negócio. Mas eu botei n mais 2 ao quadrado só para... Uma maneira de ver para onde se converge é ver para onde converge o logaritmo dele. O log de n mais 2 ao quadrado raiz enésima é... Onde faltou o n? Módulo de x sobre... Não, ali embaixo. Não, para a direita. Em cima dessa reta. Aqui faltou o n aqui, né? Então, isso aqui é log de n mais 2 elevado a 2 sobre n, que é igual a 2 sobre n log de n mais 2. E aqui já deu, né? Log de n mais 2, praticamente log de n. Então, log de n mais 2, posso botar assim ainda, isso aqui é igual a 2 vezes n mais 2 sobre n log de n mais 2 sobre n mais 2. Fez aparecer um n mais 2 no denominador, introduzindo n mais 2 no numerador. Agora, isso daqui é manjado, vai para 0. Isso daqui vai para 1. Esse daqui está parado, então isso vai para 0. Então, se o log disso vai para 0, é porque isso vai para 1. Então, isso daqui tende a 1. Então, isso daqui converge para todo x com módulo de x menor que 1. Ocasionalmente, com x igual a 1, a gente sabe que 1 sobre n2 converge. Então, também, na verdade, pode botar assim. Quê? N mais 2? Não, eu fui assim, eu só sei que log de n sobre n tende a 0. Aí apareceu log de... Assim, esse 2 aqui podia ser qualquer número, esse 2 aqui podia ser outro número qualquer. Eu botei n mais 2 ao quadrado e não n, porque o n ia cair no log de n sobre n, e essa questão não ia se colocar. Oi. Quem vai fazer? Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui? É porque o log de x sobre x, limite, quando x tende para infinito, de log de x sobre x é 0. É assim. Em algum vídeo eu fiz essa coisa aqui. Log de x é essa área aqui, né?
se eu fizer o x, né, eu vou botar aqui, fazer essa coisa de novo. Está aqui o x, está aqui o 1. O log de x é essa área, e o x é essa área aqui, ó. Tá? X é a área dentro desse negócio amarelo, e o log de x é essa área aqui. O que acontece é que quando o x cresce, essa área aqui vai ficando pequenininha e essa daqui grande, né? Então, vamos ver, o log de x sobre x, vamos botar assim um certo A aqui, vai ser log de A mais log de x menos log de A sobre x. Aí log de A é essa área daqui, finita, parada. Quando eu dividir por x, com x grande, isso daqui vai para zero. E o log de x menos log de A, ó, é isso aqui, fica log de x menos log de A com 1 menor que A menor que x, isso daqui fica menor que x menos A, que é esse tamanho daqui, vezes 1 sobre A. Então, o log de x sobre x, ele é menor que log de A sobre x mais x menos A sobre A, 1 sobre A. Isso aqui é menor que 1. Então, ele é menor ainda que log de A sobre x mais 1 sobre A. Agora, eu sou livre para escolher, dar um número, um epsilon qualquer, pequeno que seja. Eu posso escolher o A tal que 1 sobre A seja menor que epsilon sobre 2. E uma vez escolhido o A, eu posso escolher o x de maneira que isso daqui seja também menor que epsilon sobre 2. Então, eu garanto que para x suficientemente grande, isso é menor que epsilon. Eu gosto de fazer assim, com figurinha, em vez de usar L'Hopital, não sei o quê, que no fundo vai estar baseado... Porque isso daqui é meio que um limite fundamental, entendeu? O logaritmo a gente define como essa área. Então, a gente tem que, no começo, provar as coisas aqui. Nessas horas você não pode perguntar, entendeu o que é que desenhe? Porque eu já desenhei. Não sei se... Repara que tem esse detalhe de fazer essa decomposição assim, né? Dizer, ó, o log de x é esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui. E aí, a primeira coisa, né, você diz, bom, esse cara daqui é menor que 1 sobre A vezes esse tamanho, que ainda é menor do que x. Ainda, vamos dizer, ele tá certo isso?
Sim, tem log de x menos log de A sobre x, então você pode botar isso assim, né? X menos A, que é sobre x, né? Que eu escrevi meio... Tá? Então, tem primeiro essa imitação em que aparece esse 1 sobre A aqui. Você diz, bom, eu posso, agora, não importa o x, só precisa ser maior do que A, escolher o A tal que esse 1 sobre A fique bem pequeno. Escolhido o A tal que esse 1 sobre A fique bem pequeno, isso aqui está resolvido. E agora você pode escolher o x bem grande para essa outra parcela aqui. Agora, o A é grande, então o log de A é muito grande. Mas não importa, você pode escolher o x muito maior e essa daqui vai ficar pequeno também. É uma parte importante, aliás, dessa coisa, é esse tipo de coisa que está ligado à ideia de fazer estimativa de erro. Toda vez que você faz uma aproximação numérica, uma coisa assim, você vai estar dando vamos dizer, calculando alguma coisa com um certo erro. Então, fazer a estimativa de erro, garantir que aquele erro é pequeno dentro de tais circunstâncias é uma parte importante da história. Se você não quiser simplesmente chutar, o computador agora faz não sei quantilhões de cálculos por não sei quantos quantilésimos de segundo, então, beleza. Bom, resumo, limite quando x tende para infinito de log de x sobre x é zero. Tinha aqui uma questão 6. Intervalo de convergência da série de termos de f de x A. Essa aqui é legal, tem um macete simples que é o seguinte, ó, você tem f' de x, derivada do arco tangente, é 1 sobre 1 mais x2. E ela é 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais x8. E aí, como o arco tangente vale zero em zero, você sabe a série do arco tangente, você integra essa daqui eu ainda não provei que pode integrar termo a termo, mas pode integrar termo a termo. Você integra e essa daqui vai dar x menos x3 sobre 3 mais x5 sobre 5 menos x7 sobre 7 mais x8, x9 sobre 9, etc. Isso aqui é 1 sobre n, né? Quando n é ímpar, quer dizer, menos 1 elevado a n sobre n quando n é ímpar. Então, esse menos 1 elevado a n sobre n, se você olhar para o módulo disso e tirar a raiz enésima, isso aqui tende a 1, porque é como 1 sobre n. Claro, tem a parte do zero que tende a zero, mas o maior é o 1. Então, módulo de x menor que 1 é o melhor que você pode ter. Se você tiver módulo de x maior do que 1, esses x elevado a quinta sobre x elevado a 7, x elevado a alguma coisa sobre a mesma coisa, vai tender para infinito. Então, menor que 1. Só que aqui você vê que você pode colocar x igual a 1 que converge. E x igual a menos 1?
x é igual a menos 1 diverte. Estranho. É o que está dando, né? Aqui está convergindo para x entre menos 1 e 1. Hã? Em menos 1 você vai ter menos 1, menos 1. Não vai dar certo. Menos 1 mais 1/3. Não vai dar também, né? Menos 1/5 mais 1/7. Não, serve também menos 1. Não sei porque eu estava olhando isso e estava dando sempre positivo. Então, a série alterna. Quando você bota 1, alterna de um jeito. Quando bota menos 1, alterna do outro. De qualquer maneira, nas duas. Então, aqui é interessante, né? Porque a função original converge no intervalo fechado e a derivada só converge no intervalo aberto. Então, o intervalo de convergência dessa daqui é menos 1, 1, fechado. Pode acontecer de tudo, assim. Você pode ter o intervalo de convergência sendo fechado dos dois lados, aberto de um dos lados, aberto dos dois lados. Bom, então são as questões da parte 1. Parte 2. Qual era a primeira? Lógico que limite de n elevado a 1 sobre n. N elevado A 1 sobre n. É igual. Bom, acho que basta, né, se você fizer n elevado a 1 sobre n elevado a n sobre n menos 1, como isso aqui tende a 1, esse daqui tendendo a alguma coisa, então, o n elevado a 1 sobre n, bom, agora pode usar o do logaritmo, né? N elevado a 1 sobre n, o logaritmo de n elevado a 1 sobre n é igual a 1 sobre n log de n. Nós acabamos de ver que tende a 0. Então, esse limite daqui tende a 1 elevado a esse. Isso tende a 1. Tá? Também podia ter feito a mesma coisa, né? Quer dizer, o log de n elevado a 1 sobre n menos 1 é igual a 1 sobre n menos 1 log de n. Usaria o mesmo truque anterior, né? Que é igual a n sobre n menos 1 log de n sobre n. Isso aqui tende a 1, esse aqui tende a 0. Esse limite é 0. Tá? Esse aqui, o outro é 1. Tá? Eu estou usando o seguinte, né? Que se f, vamos dizer, se xn converge para x, tá assim, para um certo A, f é contínua, ou mas, né, o limite, quando x tende a A de f de x é igual a um certo L, que pode, por exemplo, pode ser
f de A, quando a função... aqui tem o seguinte, se for L, tem um probleminha, né? Porque o xn pode convergir a A valendo A. E quando eu olho o limite, quando x tende a A de f de x, eu não admito que o x tome o valor A. Então aqui, esse aqui tem que ter a precaução de garantir que o xn é diferente de A. O mais seguro é ter isso aqui, porque quando esse limite é f de A, não importa se o x é A ou não é A, o limite vai ser f de A. E aí o xn está livre para convergir para A, assumindo o valor A de vez em quando, se ele quiser, não tem problema. Então isso aqui implica que o limite, quando n tende para infinito, de f de xn é igual ao f de A. Então aqui eu usei, né, que esse eu usei duas coisas desse tipo, né? Aqui eu estou com na verdade aqui eu estou com n elevado a 1 sobre n tendendo a 1 e n sobre n menos 1 tendendo a 1. Mas, para cair numa coisa mais simples, eu olhei para o log disso daqui. Então, o log de n elevado a 1 sobre n menos 1 tende a 0. Então, a ESP, isso aqui é uma sequência que eu acabei de provar que tende a 0. Então, a exponencial do log de n elevado a 1 sobre n menos 1 tende, exponencial é contínuo, para ESP de 0, que é 1. Rigorosamente foi isso que eu fiz. Eu transferi para esse limite, e esse limite é 0, então E elevado a esse cara tende a 1. Bom, segunda era um teorema de ponto fixo, né? Acho que era uma F de R em R. Tá? Então você tem isso é uma função dita Lipschitziana. Eu sempre me lembro do meu colega Paulo Carrilho, que a gente fez um curso era métodos da matemática aplicada à física. Ele era da física, fazia junto com a matemática, o professor Luiz Adalto deu a prova que a primeira questão da prova tinha um detalhe simples, e aí tinha que não sei o que a função era Lipschitziana. Aí o Carrilho disse, eu peguei a prova, fiz o primeiro item e passei o resto da prova tentando ler aquele tal de Lipschitziana. Isso aqui é um teorema de ponto fixo muito famoso, que envolve... Bom, envolve o fato aqui, o fato de ser R não é importante. O importante é que aqui esse cara, vamos dizer, seria um F de x em x, e garantir que em x toda a sequência de Cauchy converge para um elemento de x. Então, se for um intervalo fechado, ou um intervalo, sei lá, zero fechado, infinito, qualquer sequência de Cauchy nesse intervalo vai convergir para um elemento dele. E é uma ideia meio macetosa, assim, você cria, vamos dizer, a ideia é mostrar que F
de xn. Aqui o K é menor que 1. Eu não sei se... Eu botei esse enunciado, que o K é menor que 1. Tá? É importante que o K seja menor que 1. Porque se a gente mostrar que f de xn é de Cauchy, aí você terá, vamos dizer, f de xn convergindo para um certo A. E aí, essa sequência converge para A, como a f é contínua, porque isso aqui dá diretamente, né, que a f é contínua, tá certo? Se eu quiser que f de x menos f de y fique menor que epsilon, né, basta x menos y menor que epsilon sobre k. Aí você multiplica isso por k. Então, a f é contínua. Então, se você fizer f de xn, isso tem que convergir para f de A. Mas, ao mesmo tempo, isso daqui é f... a sequência xn, eu não expliquei aqui o que é a sequência xn. Xn é o seguinte, você pega um x qualquer, chama ele de x0. Aí você faz o f de x igual a x1. O f do f de x igual a x2, etc. Quer dizer, se você pegar o fn de x, isso é igual ao xn. Tá? Então, na verdade, o f de xn é o xn mais 1. Né? Tá? Como se dissesse assim, x0 igual a x, e xn mais 1 é igual a f de xn. Então, esse daqui vai ser... Então, isso daqui vai ser f n mais 1 de xn, que vai ser xn mais 1, que também converge para A. Então, essa sequência, o f de xn converge para A, o f de xn converge para f de A. Mas esse cara é, na verdade, essa mesma sequência que você tirou só o primeiro termo. Então, o A tem que ser o f de A. Então, é interessante esse teorema porque ele garante a existência do ponto fixo e garante que você pode pegar um cara qualquer e iterando e você chega no ponto fixo. Porque a f é contínua, primeiro. Né? Então, se a sequência xn, vamos dizer, xn mais 1 é o f de xn. Então, a sequência dos f de xn, né, na verdade, é a sequência do xn. Tá? A sequência do xn começa com x0, x1, x2, x0 é x, f de x, f2 de x, f3 de x, etc. A sequência dos f de x começa aqui. F de x, f de x. Então, é a mesma sequência. Você só tirou o primeiro termo, converte para o mesmo cara. Tá? Então, por um lado, como ela é a sequência dos f de xn, a f é contínua, se os xn convergem para A, os f's de... Vamos reescrever aqui assim. Né? Essa sequência xn definida assim, eu tenho que mostrar que ela converge para um certo A. E aí, necessariamente, o f de xn converge para f de A. Só que esse cara daqui é o xn mais 1, que também tem que convergir para A. Então, eu tenho que mostrar que essa sequência daqui converge. E eu vou mostrar que ela converge. Claro, eu não posso mostrar quem é o limite, porque eu não tenho A. Não faço a menor ideia aqui, então, totalmente abstrato. Então, eu tenho que mostrar que ela é uma sequência de Cauchy. Então, eu tenho que fazer isso daqui. Né? Botar assim, xn é de Cauchy.
E a ideia é assim, você pega aqui, pega o x, que é o x0, aí aqui você tem o f de x0 igual a x1. Aí agora você tem o f de x0, o f de x1 é o x2. Aí repara, essa distância daqui é a distância de x1 a x0. Essa distância aqui é a distância do f de x0 ao f de x1. Então, se essa distância aqui é d, essa daqui é menor que k vezes d. Aí você bota agora o f de x2, que vai ser o x3. Então, aqui está o f de x1, aqui está o f de x2. Então, isso aqui é menor ou igual que k ao quadrado vezes d, que é k vezes esse. Então, simplesmente você faz isso aqui. Ó. Imagina que você pega f de xm é menor ou igual. Esse daqui. Eu devia ter posto o sinal assim também. Né? Vou botar assim. Menor ou igual que k vezes d, esse é menor ou igual que k ao quadrado vezes d. Então, é só escrever assim. Vamos pegar aqui xm e xm mais um certo n. Então, o que você vai ter de xm até x... Não, vamos botando assim mesmo. A gente faz x0 igual a x, x1 igual a f de x, e faz x1 menos x0, chama isso de d. Aí você vai ter que xn mais 1 menos xn vai ser, em módulo, menor que k elevado a n vezes d. No K? Por enquanto, ó, vou apagar tudo aqui. Lembrei da história que o Cássio não me contou isso diretamente, mas meu antigo colega Cássio Alexandre. Cássio Alexandre é um lendário professor do nosso departamento que largou tudo e foi trabalhar em Londres, no mercado financeiro. Lá veio a crise, ele teve a crise em 2008, foi nessa época que ele foi. E ele viveu essa crise lá, mora lá até hoje. O Cássio Alexandre era um excelente professor. Ele contou para um amigo meu que me contou, que ele disse que, acho que eu contei para vocês, que ele entendia a regra de L'Hopital até ver a demonstração. Aí ele deixou de entender. Então, talvez aqui vou fazer o contrário. Em vez de dar essas explicações todas, vou só fazer isso, assim, ó. Né? Fixe x em R. Faça x0 igual a x. E xn mais 1 igual a f de xn. Então, agora você tem isso assim, né? D igual a x1 menos x0 módulo. Então, agora, se você fizer f de x1 menos f de x0, por conta disso aqui, isso é menor ou igual que k, x1 menos x0, que é igual a d. Aí você vai ter f de x2, isso aqui é x2 menos x1. Agora, se você fizer x3 menos x2, isso é igual a f de x2 menos f de x1
que é menor ou igual que... isso aqui é KD, né? Menor ou igual que K vezes x2 menos x1, que é menor ou igual que K vezes KD, K2D. Então, vamos dizer, se você seguir nessa trilha, né, xn mais 1 menos xn é menor ou igual que é igual a f de xn menos f de xn menos 1. Suponho que isso daqui seja no padrão dessa forma. Isso aqui vai ser menor ou igual que k xn menos 1. Se isso aqui, por hipótese de indução, for menor ou igual que k elevado a n menos 1d, isso é igual a k elevado a n d. Tá? Então, você vai ter isso daqui, né? Xn mais 1 menos xn é sempre menor ou igual. E esse k é menor que 1. Então, isso vai indo para zero, mas melhor, né? Está indo para zero de maneira que eu posso somar essas coisas. Então, agora eu tenho como mostrar que essa sequência de Cauchy, porque se eu pegar aqui, digamos que eu faça xn, eu vou fazer assim, xm mais n menos xm, tá? Com n maior que zero. Vou olhar para isso daqui. Então, xn mais m menos xm é igual a xm mais n menos xm mais n menos 1, mais etc, mais xm mais 1 menos xm. Tá? Fiz uma soma telescópica. Menor ou igual, né? Porque aqui eu já separei, já usei a desigualdade triangular. Agora, cada um deles, isso daqui é menor ou igual que k elevado a m mais n menos 1 d mais etc mais k elevado a m d, que é igual a k elevado a m d em evidência, né, vezes 1 mais k elevado a n menos 1. Tá? Isso aqui é menor que 2, menor ou igual a 2. Então, isso aqui é menor ou igual que k elevado a m d vezes 2. Então, se m for suficientemente grande, eu posso fazer isso aqui tão pequeno quanto eu queira, né? Porque m é menor que 1. Tá? Então, dado epsilon, podemos tomar n0 tal que k elevado a n0, 2k elevado a n0d menor que epsilon. E aí, se n certo isso?
Eu fiz uma besteira aqui, né? Eu não somei a PG, pô. Certo? Aqui eu fiz uma coisa aqui que eu botei o K elevado a MD, e em vez de somar a PG, eu escrevi só. Isso aqui é 1 mais K mais K2 mais K elevado a N-1, né? São os termos aqui, ó. Esse daqui, depois tem um monte de cara aqui, tá? Então, isso aqui, na verdade, é menor ou igual, menor, né, na verdade, menor que K elevado a MD, vezes a soma da PG toda, que é 1 sobre 1 menos K. Botei 2, mas era... Então, agora, isso daqui fica menor que epsilon, se M suficientemente grande, desde que eu tenha dado epsilon temos isso daqui. Tá? Porque isso daqui é um número fixo e esse aqui está tendendo a zero. Esse é chamado teorema de ponto fixo de Banach. Acho que sim. Repare que para isso funcionar, eu preciso que toda a sequência de Cauchy convirja, preciso ter uma soma. Isso aqui, tá certo? Eu peguei pontos do plano, mas eu fiz a diferença, quer dizer, eu somei vetores nessa coisa. E o Banach justamente chama-se espaço de Banach espaços vetoriais, onde você tem vetores, você pode somar e tal, onde toda a sequência de Cauchy converge. Então, quando o Banach estudou pensando em dimensão infinita. Então, temos mais um teorema de ponto fixo. Temos 3 diferentes, né? Um para funções contínuas do intervalo AB nele mesmo, outro para funções crescentes só, no intervalo AB nele mesmo. Esse das funções crescentes tem uma generalização abstrata. O das funções contínuas do intervalo nele mesmo se generaliza com o teorema de Brouwer. Falei, teorema da bola na bola. E esse do Banach, de certa forma, se você olha um intervalo nele mesmo, né, aqui você tem uma função que é contínua, mas é mais que contínua. Ele tem uma hipótese mais forte. Em compensação, ele não precisa ser um intervalo fechado, assim, limitado, pode ser a reta toda. E, na verdade, é um teorema que vale em R2, em R3, em situações mais gerais. Que horas são? E o último era para fazer uma conta que eu estava com preguiça de fazer. Falei para vocês fazerem. Mas ela é importante. Por que vocês devem fazer essa conta? É a série de f de x igual a raiz de 1 mais x, na verdade. Né? Quer dizer, a gente vai querer as derivadas disso. Né? A gente vai querer... Na verdade, a gente vai tirar o... Sim, eu vou querer essa função aqui. Mas, para isso, eu vou precisar, né, de f de x igual a raiz de x e dizer, não, mas eu quero essa função, eu vou querer as derivadas dela em 1, porque em 0 nem tem.
Então, eu vou querer as derivadas dela em 1, e aí depois eu vou escrever, né, isso aqui vai ser somatório de n igual a 0 a infinito de AN x menos 1 elevado a n. O que corresponderia a fazer, em vez de raiz de x, fazer raiz de 1 mais x, e aí 1 mais x menos 1 seria x. Então, eu preciso das todas as derivadas de f de x em x igual a 1. Para que eu preciso disso? Por que isso vai ser tão importante? É o seguinte, tem um teorema, acho que já mencionei para vocês, né? Teorema de aproximação de Weierstrass. O teorema é o seguinte, pega uma F de AB em R contínua. Aí manda fazer no Japão um desenho com o gráfico de F. E pede assim, olha, eu quero esse desenho com o traço mais fino que vocês puderem fazer. Faz aí com nanquim preto, o traço mais fino que vocês puderem. Não importa que fique invisível, eu vou botar um microscópio e vou conseguir ver. O teorema do Weierstrass diz que nesse traço fino existe o gráfico de um polinômio restrito ao intervalo AB. Tá? É isso que ele diz. Basicamente, vamos dizer, não foi assim que o Weierstrass enunciou, mas é assim. Não, dá um intervalo, uma função contínua num intervalo AB. Fechado. Portanto, tá? E aí, então, é isso. Quer dizer, f de AB em R contínuo. Tá? Então, para todo epsilon maior que 0, existe polinômio P de grau eventualmente alto, tal que a distância de f de x a p de x é menor que epsilon para todo x pertencente a AB. Então, o japonês desenhou lá, e o traço dele é fininho, o gráfico preciso passaria no meio do traço. Então, você mede o tracinho assim, metade da espessura do traço você chama de epsilon. Aí tem um polinômio que, na verdade, ele está a distância menor que epsilon, então se você desenhasse o gráfico dele invisível, só com dimensão 1, estaria também dentro do mesmo traço da sua função. Talvez você pegar, por exemplo, aquela função de Weierstrass, o Weierstrass deu esse exemplo, e depois que foi uma pedrada, as pessoas pensavam assim, não, a função pode não ter derivado em alguns pontos, mas a função ser contínua em todos os pontos e não ter derivado em nenhum ponto foi uma pedrada. E aí depois, uns 15 anos depois, não sei, como compensação, ele ofereceu à humanidade esse resultado aqui, dizendo que, na verdade, a ideia mais intrigante ainda, porque você olha um negócio que tem todas as derivadas, não tem derivado em nenhum ponto, e ao mesmo tempo tem um polinômio, que é uma das coisas mais regulares que existem ali dentro. E a demonstração, uma das demonstrações desse teorema, feita pelo Lebesgue, consiste em uma primeira parte que é simplesmente aproximar a sua função por uma linha quebrada. E sempre você pode aproximar por uma linha quebrada
Tá? Você divide em pedacinhos, tem um argumento de continuidade uniforme e tal. E aí, depois, o Lebesgue só observou o seguinte, que você pode produzir uma linha quebrada fazendo assim, 0 até aqui e, digamos aqui assim, 2x, aqui assim. Depois você pode transportar isso para onde você quiser, multiplicar isso por alguma coisa. Essa inclinação 2 aqui pode ser, né, você multiplica por alfa, fica 2x vezes alfa, 2 vezes alfa pode ser qualquer coisa que você queira, atrás, levanta e tal. E com isso ele consegue montar as linhas quebradas como somas de coisas assim. E aí, só que isso daqui é igual a x mais módulo de x. Né? Porque nos negativos dá 0, nos positivos dá 2x. E módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 1 mais x2 menos 1. E aí ele diz, mas isso aqui eu consigo escrever como um polinômio, como uma série, em x2 menos 1. Só que a gente precisa saber precisamente esse AN aqui, para mostrar que, embora o raio de convergência aqui seja 1, isso também converge em x igual a 1 e menos 1. Na verdade, aqui, né, quer dizer, a gente vai precisar que convirja para x igual a 0, e aí corresponderia ao menos 1 aqui. Então, ele vai precisar garantir uma certa precisão da convergência desse negócio, que aqui a gente pode botar x igual a 0 também. Porque, tá certo? Isso aqui vai valer, claro, aqui vai valer, na verdade, só vai valer para x, né? Isso aqui vai valer para x pertencente a 0,2, assim. Tá, o zero aqui é que é o grande problema, vou mostrar aqui. Porque o zero é justamente, aliás, aqui x menos 1 é menos 1, 1, vou botar aqui. Aqui, né? Aliás, não, tá certo. Aqui é o zero, nessa daqui é o 0,2. Você bota 0 dá menos 1, 2 e tal. Porque o zero é onde a raiz quadrada tem problema. Então, é delicado, né, acreditar que vai convergir quando você botar o menos 1 aqui, que vai corresponder ao ponto zero. Só que funciona. Para fazer isso, sei lá, a maneira mais simples que eu conheço vamos dizer, primeiro saber essa série aqui, e aí na hora do vamos ver, você tem que usar a fórmula de Stirling para garantir que esse negócio converge. Aí uma vez que você faz isso, assim, você aproxima essa função contínua por somas de coisas assim, e essas coisas você aproxima por polinômios que são essa série truncada. E aí você junta tudo e demonstra o teorema de Weierstrass. Então, essa etapa, vamos dizer, a primeira etapa é calcular esses ANs aí. Que consiste simplesmente, né, em fazer, né, quer dizer, f de x igual a x elevado a 1 meio, f' de x igual a meio, x elevado a menos meio, f duas linhas de x igual a 1 meio vezes menos meio vezes x elevado a menos 3 meios, depois f 3 linhas de x vai ser 1 vezes 3 sobre 2 ao cubo, x elevado a menos 5 meios, o f
4' é igual a 1 vezes 3 vezes 5, com o sinal menos na frente, 2⁴, x elevado a menos 7,5, por aí vai, e tirar uma fórmula para isso daqui. Aqui você tem os ímpares. Então, eventualmente, você pode escrever assim, né? 1 vezes 3 vezes 5 vezes, sei lá, 2n mais 1. Né? Você pode pensar assim, que você tem, aqui falta o 2, o 4, o 6, até o 2n. Então, isso daqui, na verdade, seria o 2n mais 1 fatorial dividido por 2 vezes 4 vezes 6 vezes 2n, que é igual a 2n mais 1 fatorial sobre, tem n caras, 2 elevado a n vezes n fatorial. E é importante ter isso em termos de fatorial, porque aí para n grande, a fórmula de Stirling te dá alguma coisa em termos de n elevado a n, e elevado a n e tal, para você poder ver para onde vai a raiz enésima desse negócio. Então, isso que eu quero. Alguém calculou esse negócio? Eu não fiz essa conta. Mas eu usei o módulo de 2n menos 3 para incluir 1 menos 1. E aí, você chegou a quanto? Menos 1 elevado a n menos 1 vezes a fatorial do módulo de 2n menos 3. 2n menos 3. Sobre 2n. 2n ou 2 elevado a n? 2 elevado a n. Vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 0. X elevado a quê? 1 sobre 2 menos 0. 1 sobre 2 menos n? Sim? Não, 1 sobre 2 menos 1. X elevado a 1 meio menos n. Pô, mas aqui, aí não é uma série de... Tem um x elevado a meio aqui, que é meio. Seria bom ter uma coisa em termos de x elevado a n mesmo. Né? Porque aqui tem dois problemas, né? É um meio e a potência é negativa aqui. Deve ter alguma coisa esquisita aqui nessa coisa. Eu esperaria alguma coisa assim, né? Porque aqui, ó, tá vendo? Aqui tá pintando, não sei se tá certo, né? Mas os termos de ordem par, os primeiros talvez sejam meio esquisitos, né? Mas, vamos dizer, f n de x está parecendo de 1, né? Ou de x, né? Está parecendo ser menos 1 elevado a n mais 1. Né? Tem menos nos pares e mais nos ímpares. Aí você tem... Aqui você tem 2 elevado a n, né? E aqui você tem 1 vezes 3 vezes 5 vezes até 2n menos 3, né? 2n menos 3, só, né? Vezes x elevado a menos 2n. Bom, assim, aqui ainda não é o... bom, isso aqui tudo bem, isso aqui vai ser o... Tá certo, né? Só que aqui você botou 2n menos 3 fatorial, tá faltando um fatorial aqui. Né? E aqui, o que você falou estava certo, né? Porque aqui é 2n x elevado a menos 2n menos 1 sobre 2, que corresponde
o que você falou, só que aqui está faltando alguma coisa. Né? Tá? Porque aqui a gente vai até 2n menos 3. Né? Então aqui tem, vamos dizer, teria que botar 1 vezes 3 vezes 5 vezes 2n menos 3. Falta aqui 2, 4, 6 até 2n menos 4. Né? Então, 1 vezes 3 vezes 5 vezes 2n menos 3 seria 2n menos 3 fatorial sobre 2 elevado a n menos 2, n menos 2 fatorial. Não sei se está certo, mas seria então, meu chute seria isso, né? Trocar isso daqui por 2n menos 3, 2 elevado a n menos 2, n menos 2 fatorial. E aí, claro, a gente vai fazer isso igual a 1, então sempre vai, x igual a 1, isso sempre vai virar 1. E aí esses caras vão ser... Oi? Não precisa botar o módulo fatorial, no caso do n igual a 1. Que seria fatorial de menos 1. Na verdade, estou preocupado com n grande, né? Quer dizer, aqui a gente pode começar aqui da segunda. Na verdade, você faria, fazendo x igual a 1, você teria 1 mais 1 meio, e aí você vai lá em frente. Oi? Como é que é? Ah, não sei. Existe uma notação? Bom, de qualquer maneira, eu quero isso assim, porque senão eu teria que ter uma fórmula de Stirling para esse duplo fatorial, porque eu vou precisar dela agora. Né? A ideia, basicamente, é que eu vou aproximar isso aqui com Stirling, esse aqui também, e ver o que isso vai me dar como raio de convergência. A expectativa, na verdade, não é nem... Isso aqui a expectativa é mostrar, na verdade, né, é mostrar que isso aqui, tirando o menos 1, o módulo disso seja somável. Porque se você mostrar, tirando o módulo aqui, mostrar que isso aqui vai ser somável, como você vai ter? Você vai ter isso. Né? Esse aqui, digamos, vai ser, sem esse cara daqui, vai ser o... ainda tem que dividir por n fatorial. Né? Então, seu AN... Né? Vamos dizer, se essa conta estiver certa, né, nós vamos ter AN igual a menos 1 elevado a n, 2n menos 3 fatorial, 2 elevado a 2n menos 2, n fatorial, n menos 2 fatorial. Aí, quando você botar x igual a 1, esse sinal aqui vai ficar alternando. Quando você botar x igual a menos 1, aí esse sinal aqui vai ficar sempre o mesmo. Então, o pior caso vai ser o caso x igual a menos 1, em que você pode desconhecer esse sinal e olhar para isso daqui. Se isso daqui convergir, vai convergir
para todos os outros. Vamos dizer, entre menos 1 e 1 fechado, uniformemente. A gente vai ter que ainda discutir. Vamos dizer, ainda nem falei o que é convergência uniforme, então, mas isso vai fazer parte do pacote. Então, a gente vai precisar ter esse cara daqui e ver quando é que esse negócio, sem esse sinal, converge. Se for esse mesmo, não tenho certeza. Tá? Então, por isso que eu mandei fazer essa conta. Não foi assim, um exercício do nada. Hã? O N fatorial? Não, é porque isso aqui é a enésima derivada em 1. Fx igual a 1, mas na série de Taylor, você tem o AN, é a enésima derivada no ponto, dividido por N fatorial. Tinha que botar o... Já tinha tanto fatorial que eu quase esqueci dele. Estou satisfeito. Mas estava meio esquisito assim, né? Porque esse daqui estava muito grande em relação a esse.